Ei pessoal, sejam bem-vindas a mais uma live aqui no Cantinho da Nutri, a nossa primeira live de 2020 e nessa semana tão especial para mim, que é a semana de combate à SOP. Essa semana tá acontecendo aí um super evento 100% online, 100% gratuito para as mulheres que são portadoras da síndrome do ovário policístico e que desejam um tratamento natural, sem medicamentos e sem hormônios. Tem alguém aí que está acompanhando as aulas da semana de combate à SOP? Se tem, coloca eu aqui nos comentários. E se você está assistindo a gravação, não conseguiu assistir ao vivo, tá tudo bem. Deixa o seu oi para mim aqui também, para saber que você esteve comigo, que você esteve presente na live de hoje. E olha que o tema de hoje é muito importante, hein? A gente vai falar sobre a dieta da síndrome do ovário policístico. Quem está participando da semana de combate à SOP e assistiu a nossa primeira aula, que foi ao ar ontem, já sabe qual é o grande vilão que impediu a gente de tratar a síndrome do ovário policístico da forma correta até hoje. Se você não se inscreveu na semana de combate à SOP, tá tudo bem, você ainda pode fazer isso clicando no link azul lá do meu perfil. Então, quando acabar a live, claro, não vai fazer isso agora. Fica aqui comigo na live. Quando terminar a nossa aula de hoje, você vai lá no meu perfil do Instagram, clicando no link azul que tá lá na descrição, você vai cair numa página com vários botões e aí é só você clicar no botão da semana de combate à SOP. Deixa lá o seu e-mail e a partir daí você tá inscrito e vai ter acesso tanto à aula de ontem, que ainda tá lá disponível para quem não assistiu, quanto às próximas aulas que vão acontecer amanhã, sexta-feira e na próxima segunda-feira. Combinado? Então, quem não se inscreveu, corre que ainda dá tempo e você consegue acompanhar todos os conteúdos. E quem está no meu canal do Telegram, o meu canal da semana de combate à SOP, né? Que é onde a gente está fazendo ali uma organização sobre essa semana. Além de tudo, ainda vai receber um resuminho super fofo da live de hoje. Então, fica comigo até o final. Presta atenção em tudo que eu vou te ensinar hoje, em tudo que eu vou te explicar, em tudo que eu vou te responder aqui na live. E depois, lá no nosso canal do Telegram, eu vou colocar um infográfico exclusivo para vocês que estão lá. Quem se inscreveu na semana de combate à SOP e não tá no canal do Telegram, gente, também é só clicar no link azul do meu perfil, só que aí você vai escolher o botãozinho canal do Telegram. Para isso você precisa ter o Telegram instalado no seu aparelho. Ele não custa nada, ele é um aplicativo gratuito e lá acontece o nosso canal, que é 100% gratuito, e a gente coloca informações adicionais à semana do combate à SOP. Beleza? E aí, vamos começar então. Que o assunto de hoje é extenso, a gente vai ficar aqui um bom tempo, então aproveita aí, pega a sua água, pega o seu cafezinho, seja lá o que você for precisar na próxima 1 hora e fica aqui comigo até o final. Combinado? Gente, a dieta da síndrome do ovário policístico, né? O que a gente precisa saber sobre essa parte tão importante que rege o tratamento da SOP? Antes de mais nada, eu preciso que vocês entendam um conceito muito importante que é o de resistência à insulina. Quem tá lá na semana de combate à SOP e assistiu a primeira aula já tá um pouquinho mais ligado nesse conceito, mas quem não tá, vamos nivelar todo mundo aqui para que todo mundo possa acompanhar e aprender juntos. Resistência à insulina, gente, é uma condição, tá? Não é uma doença. Quando a gente apresenta resistência à insulina, não quer dizer que nós teremos resistência à insulina para o resto da vida, tá? A resistência à insulina é uma condição que ora vai surgir, ora não vai surgir nos seus exames, ora vai se manifestar através de sintomas e, se você estiver tratando, seguindo a dieta direitinho, manifestações da síndrome do ovário policístico. Então, você pode ter manifestações em um momento da vida e não ter manifestações em outros momentos, tá? A resistência à insulina, então, é uma condição que acomete a maior parte das mulheres com síndrome do ovário policístico. Estima-se aí que cerca de 94% das mulheres portadoras da SOP apresentam a resistência à insulina como uma condição. E para muitos estudiosos da área, inclusive a resistência à insulina é o motivo pelo qual a gente desenvolve a síndrome do ovário policístico. Então, num primeiro momento, a mulher teria a resistência à insulina e, por conta dessa resistência à insulina, ela desenvolveria a síndrome do ovário policístico com o aumento dos hormônios masculinos e tudo mais. O que acontece na resistência à insulina, né? O que pode acontecer? Existem 3 situações comuns. A primeira delas é quando a mulher não produz insulina suficiente. A segunda condição é quando a mulher produz insulina demais. E a terceira e a mais comum na síndrome do ovário policístico é a mulher que produz a quantidade de insulina dentro dos parâmetros normais, então ela não apresenta nenhum excesso, nenhuma falta
do hormônio insulina, mas essa insulina que ela produz, que ela consegue produzir, não desempenha o papel dela, não faz o transporte do carboidrato, do açúcar do nosso sangue como deveria. Então, na nossa dieta, né, temos vários alimentos que são fontes de carboidrato. Quais são eles? Os pães, as massas, as frutas, tudo que é feito com farinha, biscoito, doce, tudo que é delícia e que a gente adora comer é fonte, muitas vezes, de carboidrato. E o próprio açúcar é um carboidrato. Quando você consome um carboidrato, independente dele ser considerado bom ou ruim, saudável ou não saudável, não importa aí, né, o rótulo que esse carboidrato recebeu, esse carboidrato ele vai ser quebrado em vários tijolinhos pequenininhos chamados de glicose, que muita gente conhece como o tal do açúcar no sangue. Na verdade, o nome correto é glicose. E essa glicose que está ali no nosso sangue, ela vai se transformar em energia. É ela que vai dar energia para a gente fazer as nossas atividades do dia a dia. Para a gente ir para academia, para a gente limpar a casa, para a gente, enfim, fazer tudo que você quiser fazer aí ao longo do seu dia. Mas tem um porém. Quem tem resistência à insulina não consegue aproveitar essa energia. Então, você consome o carboidrato, esse carboidrato é convertido em glicose, você teria, então, a sua gasolina como fonte de energia, mas por conta da resistência à insulina, você não consegue fazer uso dela, porque a glicose não entra no interior da célula para desempenhar o papel que ela deveria desempenhar. E aí, o que acontece? Você fica cansada, tem fadiga, não tem vontade de ir para academia, quer dormir muito mais tempo do que seria o normal para um adulto. Quanto mais você dorme, mais você quer dormir. Tem dificuldade com relação à alimentação, porque sente muita fome, quer comer o tempo inteiro. Tem preferência por alimentos que são carboidratos. Então, a resistência à insulina causa muito essas duas situações. A fome constante, principalmente por carboidratos, por alimentos que são fontes de energia, e o cansaço, a fadiga, a indisposição, a falta de energia. E aí, o que acontece? Quando você tem resistência à insulina, e essa insulina não está conseguindo desempenhar o papel dela, não está conseguindo fazer você absorver, né, corretamente a glicose, ter energia e conseguir fazer as atividades do dia a dia, essa insulina, ela se acumula no nosso sangue. Porque o nosso corpo começa a entender que está faltando insulina e ele precisa produzir mais para conseguir obter energia. E aí ele começa a produzir cada vez mais insulina e essa insulina aumenta no nosso sangue. Quando a gente aumenta a nossa insulina, o que acontece? A gente aumenta também a produção dos hormônios andrógenos, que são os hormônios de característica masculina, entre os quais a gente destaca sempre a testosterona, mas que existe também um que muita gente não conhece, nunca ouviu falar, que chama DHT, dihidrotestosterona, que é o principal hormônio envolvido com os nossos sintomas, como queda de cabelo, acne, excesso de pelos. Então, muitas mulheres, muitas vezes, chegam pra mim com esse relato: Carol, a minha testosterona ela não tá alta, eu não tenho excesso de testosterona, por que eu tenho tanto pelo no rosto? Ou por que eu tenho tanta queda de cabelo? Porque muitas vezes não é a testosterona que tá alta, é a dihidrotestosterona, que é um hormônio derivado da testosterona, ou também outros hormônios andrógenos, como, por exemplo, androstenediona. Existem vários hormônios que podem estar envolvidos aí com a sintomatologia da SOP, ou seja, com os sintomas que a síndrome do ovário policístico causa na mulher. Então, a gente começa a entender que toda essa situação que a gente vive, de sintomas estéticos principalmente, vem da resistência à insulina, vem do aumento da insulina no nosso sangue. Como que a gente sabe se a gente tem resistência à insulina ou não? Também é uma coisa que muita gente me fala: Carol, eu não tenho resistência à insulina. Eu fiz o meu exame de glicose, ele deu normal, eu fiz o meu exame de insulina, ele deu normal, o médico falou que eu não tenho nada. Gente, resistência à insulina é uma condição que aparece depois que você come. Quando você come e come carboidrato, o seu corpo libera uma insulina ineficiente, que não desempenha o papel dela. Então, fazer o exame em jejum e não ter nenhum resultado diferente do que seria o esperado, do que seria o ideal, é completamente normal numa situação de resistência à insulina, porque a condição só vai aparecer depois que você come, né? Depois que chega carboidrato no seu sangue. Então, para ter, né, o diagnóstico da resistência à insulina, a gente precisa de um exame chamado curva de glicose e um outro exame chamado curva de insulina. Nesse exame, você vai em jejum para o laboratório, faz uma coleta de sangue em jejum normal, aquela que você já deve estar acostumada a fazer, e aí depois você ingere um líquido, uma garrafinha parecendo um suco, que é bem rico em carboidrato, e depois dessa ingestão você colhe sangue a cada meia hora. Por que isso? Porque você começa a mensurar
como o seu corpo se comporta quando você tem a ingestão do carboidrato. E é nesse exame que a gente observa, então, a presença da resistência à insulina. Nessas 3 condições que eu falei para vocês no começo da live. Pode acontecer de logo depois da ingestão do carboidrato você ter uma insulina muito alta e, consequentemente, uma glicose baixa. Pode acontecer de você ter uma insulina baixa e, consequentemente, a glicose muito alta. E pode acontecer dos dois se manterem altos durante 2 horas, que também é uma condição muito comum na SOP, principalmente para quem tem sobrepeso e obesidade. Então, gente, isso aqui é só para vocês entenderem o contexto que está por trás da síndrome do ovário policístico nessa questão metabólica, tá? Qual que vai ser o objetivo da dieta que trata a SOP? Ela, antes de mais nada, qual é o primeiro objetivo da dieta da síndrome do ovário policístico? Controlar os sintomas que a mulher está sentindo. Então, tudo vai depender de qual é a manifestação que está te incomodando. Se é uma manifestação estética, como queda de cabelo, acne, excesso de pelos, se são os ciclos menstruais irregulares, ou a dificuldade para engravidar, se você é tentante, a gente vai ter que avaliar o que realmente está te incomodando. Os objetivos da dieta vão ser reduzir os sintomas que estão te incomodando, que estão, né, mais te perturbando aí, produzir menos insulina, para a gente ter uma menor resistência ao hormônio e, consequentemente, produzir menos hormônios andrógenos. Consequentemente, isso vai fazer você ter mais energia, mais disposição e menos fome, menos necessidade de consumir carboidratos. E se a mulher é tentante, se a mulher deseja engravidar, o objetivo da dieta vai ser você ter uma melhor fertilidade. Vai ser você melhorar as chances de você não só engravidar, como de você manter o seu bebê durante as 40 semanas que ele precisa para se desenvolver. Então, o objetivo da dieta da SOP, gente, não é emagrecer, né? Então, percebam que eu falei aqui 4 objetivos, vamos recapitular. Produzir menos insulina, para essa insulina ser um hormônio mais eficiente e a gente apresentar menor resistência à insulina. Produzir menos hormônios masculinos, que vão amenizar os sintomas estéticos. Controlar os sintomas da SOP que estão incomodando a mulher portadora e regular ou melhorar a fertilidade da mulher, caso o foco dela seja, neste momento, engravidar. Você não precisa perder peso para tratar a síndrome do ovário policístico. A gente estima que 30% das mulheres com SOP sejam magras. E uma grande dúvida dessas mulheres é: Carol, eu preciso emagrecer mais para tratar a SOP? E muitas delas, inclusive, já emagreceram mais do que gostariam e continuam não tendo o resultado que elas esperam na relação dos sintomas da SOP. Então, percebam que emagrecer não é uma exigência. Eu sou o próprio exemplo disso. Eu nunca fui magra, a menos quando eu estava doente, e hoje eu tenho os sintomas da SOP controlados. Se você faz parte das mulheres com SOP que apresentam sobrepeso e obesidade e você também tem por objetivo o emagrecimento, a gente vai incluir o emagrecimento nesse objetivo da dieta, mas vai depender do seu desejo e também se isso é importante para você no quesito nutricional ou não. Se você tem, por exemplo, alguma coisa nutricional que precisa ser corrigida, um colesterol alto, alguma carência de vitamina, alguma coisa que esteja ali implicando no aumento de peso, tá? Agora, se você é uma pessoa que tem sobrepeso e obesidade, mas tá bem do jeito que você tá, você se sente bem, tem autoestima, é bonita, se sente bonita, não tem nenhum problema de saúde, você não vai precisar emagrecer para tratar a SOP. Isso é importante a gente dizer. E outra confusão que muita gente faz. Vamos lá, respondam aqui pra mim. Quem tá ao vivo e quem tá assistindo gravado também. Qual é a dieta que vocês ouviram a vida toda que precisa ser feita para tratar a síndrome do ovário policístico? O que vocês já escutaram na vida de vocês que precisa acontecer para que a SOP seja tratada, para que a SOP seja controlada, para que a gente tenha menos sintomas da síndrome do ovário policístico? Vamos ver quem acerta primeiro aqui. É uma coisa que todo mundo me pergunta. A Leila foi a primeira a falar aqui, low carb, né? Ah, porque a low carb é a dieta que trata a SOP. Gente, é verdade em partes, tá? Por que em partes? Porque muita gente hoje confunde o termo low carb com dietas restritas demais. Como, por exemplo, a Prateati, que falou aqui, cortar carboidratos. Não é necessário cortar o carboidrato para tratar a síndrome do ovário policístico. Muito pelo contrário. Se você consome muito menos carboidrato do que você precisa, se a sua dieta é extremamente restritiva no consumo de carboidratos, o que vai acontecer é você piorar dos sintomas da SOP. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá? Mas
Primeiro que muita gente confunde o nome. Low carb não quer dizer dieta sem carboidrato, cortar carboidrato, zero carboidrato, no carb, dieta da proteína, dieta paleo. Nenhuma dessas dietas é a dieta low carb. Elas são dietas mais restritivas, ok? Quando a gente diz que a dieta low carb é a melhor conduta nutricional para o tratamento da síndrome do ovário policístico, a gente está falando de uma dieta low carb, uma dieta com baixo consumo de carboidrato. Quais carboidratos? Os carboidratos simples e os refinados, né? Que são aqueles carboidratos que a gente absorve muito rapidamente. Os alimentos ricos em açúcares, os alimentos feitos com farinha branca, com farinha de trigo, com farinhas de alto índice glicêmico, como por exemplo a tapioca. Então, o grande vilão do tratamento da síndrome do ovário policístico não é o carboidrato no mundo, assim, não é o mundo inteiro de carboidratos. São alguns tipos de carboidrato que a gente precisa consumir menos para tratar a SOP com qualidade, com saúde e de forma definitiva. Na dieta low carb, a gente tem um consumo que varia de 20 a 40% de calorias vindas dos carboidratos. E aí a gente começa a diferenciar a dieta da mulher magra, ou que não quer emagrecer, para a dieta da mulher que tem o desejo de perder peso. O que vai mudar na dieta de um grupo para o outro? A quantidade de calorias que você vai ingerir. Então, por exemplo, uma mulher que é magra e é portadora da síndrome do ovário policístico, ou uma mulher que não é magra, mas não tem o intuito, não tem o desejo, não quer emagrecer neste momento, ela vai ter um consumo calórico maior. E aí, dentro desse consumo calórico, ela vai consumir de 20 a 40% desse consumo vindo dos carboidratos. Uma pessoa que quer ou deseja perder peso vai ter um consumo energético menor. Só que dentro desse consumo energético menor, ela também vai consumir de 20 a 40% de carboidrato. Ou seja, na prática, a mulher que é magra ou que quer ganhar massa muscular ou que não quer emagrecer, vai consumir mais gramas de carboidrato no dia, mas também vai consumir mais gramas de proteína e mais gramas de gordura. E a mulher que não quer perder peso ou não deseja ou não é o intuito, a mulher que vai perder peso vai ter um consumo menor em gramas de carboidrato, mas também vai ter um consumo menor de proteínas e de gorduras. Então, o que vai reger, o que vai realmente determinar essa quantidade é o valor calórico que a gente determinou para cada pessoa, né? Dependendo do objetivo dela em relação à perda ou não de peso. A quantidade de alimentos vai determinar isso, mas os grupos alimentares de ambas as dietas vão ser muito parecidos, tá? Baixo consumo de carboidratos piora os sintomas. Por que isso acontece? Por que você talvez aí já tenha tentado fazer uma dieta cetogênica e tenha percebido a sua acne piorar? Ou você tenha tentado tirar 100% dos carboidratos, tenha perdido um pouco de peso, mas talvez depois que parou ganhou muito mais peso do que aquilo que você perdeu. Queda de cabelo. Por que talvez ao cortar o carboidrato você tenha notado que a sua queda de cabelo piorou? Porque ao fazer dietas restritas demais no carboidrato, ou seja, reduzir demais o carboidrato, a gente inevitavelmente vai aumentar o consumo das proteínas e das gorduras. E dentre essas gorduras, a gente tem uma gordura chamada de gordura saturada, que é aquela gordura que vem dos animais, né, que está presente na carne, na pele do frango, nos peixes mais gordos. E essa gordura saturada faz com que você aumente a sua produção de colesterol. Para uma pessoa saudável, para uma pessoa que não tem síndrome do ovário policístico, isso não vai acarretar necessariamente nenhum prejuízo para a saúde. Mas para as pessoas que são portadoras da síndrome do ovário policístico, o aumento do colesterol pode gerar o aumento da temida testosterona. E esse aumento da testosterona vai desencadear a piora dos sintomas. Então é muito importante que a gente não pratique uma redução severa do consumo de carboidratos na tentativa com o objetivo de tratar a síndrome do ovário policístico. Beleza? Alguém aqui já tinha acreditado nisso, que era necessário cortar absolutamente todo o carboidrato? Alguém aqui tentou fazer isso e teve um resultado ruim? Se sim, coloca aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês já passaram nesse sentido, certo? E o que a gente precisa incluir na dieta, né? Então, até agora a gente sabe que a síndrome do ovário policístico é acompanhada normalmente por uma falha na nossa função da insulina, por uma resistência à insulina, por uma dificuldade de absorver e usar o carboidrato corretamente. A gente sabe que a dieta vai ter como principal intuito corrigir essa insulina,
também controlar os sintomas e a produção dos hormônios masculinos e, por consequência, nas mulheres que são tentantes melhorar a fertilidade. E a gente já sabe que a dieta que trata a SOP é a dieta low carb, mas que isso não significa baixíssimo consumo de carboidrato, é muito diferente de cortar carboidrato e não tem nada a ver com essas dietas radicais como a dieta cetogênica, a dieta da proteína, a dieta, né, com zero carboidrato, porque isso pioraria os nossos sintomas. Beleza? Para quem chegou agora, veio aqui um resumo do que eu falei até agora. O que a gente vai incluir nessa dieta? Porque a dieta da síndrome do ovário policístico, gente, muita mulher pensa que é só cortar carboidrato, né? Então, eu corto carboidrato e aí você come o quê? Você vai comer qualquer coisa que não tenha carboidrato. Você vai comer bacon, você vai comer linguiça, você vai comer carne gorda, você vai consumir frango à vontade, batata doce, né? Porque a batata doce é um carboidrato que para muitas pessoas não faria nenhum mal. E aí você começa a colocar coisas na sua dieta de forma aleatória. Se o seu objetivo é tratar a SOP, a gente não pode cair nessa pegadinha, né? De achar que é só cortar o carboidrato e tudo que não tem carboidrato deve estar presente na rotina. A dieta que tem, assim, que tem o intuito de tratar a síndrome do ovário policístico, ela deve ter prioritariamente, gente, alimentos funcionais. O que são alimentos funcionais? São alimentos que, além da sua função básica de nutrir o nosso corpo, também apresentam como função a melhora dos nossos sintomas. Então, existem vários alimentos, né, de várias origens, que atuam especificamente em cada uma das coisas que a gente deseja. Então, por exemplo, Carol, eu tenho muita vontade de doce. A gente tem, por exemplo, a canela, que ajuda muito. Carol, eu sofro de depressão, de síndrome do pânico, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. A gente tem os nozes, a gente tem a banana, a gente tem o grão de bico, que são fontes de triptofano, atuam como precursor da serotonina. Carol, eu sou uma pessoa extremamente compulsiva, existem alimentos que vão atuar nessa compulsão. Então, a gente vai avaliar qual é, né, as principais dificuldades que a pessoa tem, ou quais são os principais sintomas, inclusive queda de cabelo, acne, que estão incomodando, e a gente vai incluir alimentos específicos para essas condições. Como que a gente vai saber, né, qual que é o melhor alimento pra gente? A gente primeiro vai avaliar o que a gente está sentindo, o que está incomodando, quais são as condições que a gente precisa melhorar e vai saber, né, vai aprender quais são os alimentos que atuam em cada uma dessas situações. Segunda coisa que é importante e muita gente esquece, consumo de água suficiente. Quem aqui toma água suficiente? Quem aqui acha que toma a quantidade de água ideal por dia? Muita gente aqui deve pensar, aliás, que a quantidade ideal de água por dia é 2 litros, né? A gente cresceu com essa história de que a gente precisa consumir 2 litros de água por dia. Mas grande chance é de que esse valor talvez seja maior que isso para você. Para saber quanto de água consumir, gente, é muito simples. É só multiplicar o seu peso corporal por 0,033. 0,033. E aí, o valor que chegar, né, que der nesse número, vai ser a quantidade em litros de água que você precisa consumir para chegar no seu ideal. É o seu ideal de acordo com o seu peso. Ingestão de água suficiente, gente, é extremamente importante. Por quê? Todas as nossas funções corporais dependem de água, tá? Inclusive a nossa produção e utilização dos hormônios. Então, se você, por exemplo, tem déficit de produção de progesterona, produz pouca progesterona, pouco estrogênio, grande chance é de que uma desidratação, uma baixa quantidade de água esteja atrapalhando isso. E também é muito importante lembrar que nós humanos confundimos muito a sensação de sede com a sensação de água. Então, para você que acabou de fazer uma refeição e cerca de 30 ou 40 minutos depois tá com fome de novo, tenta tomar um copo d'água. Se essa fome passar, é porque na verdade você não estava com fome, você estava com sede. E outro grande erro é a gente esperar ter sede para tomar água, né? Porque quando a gente tem sede, já significa que a gente está em algum nível de desidratação. Pode ser um nível baixo, mas a desidratação já existe. O ideal é que a gente tome água suficiente para que não sinta sede. Alguém colocou aqui 5 litros. Bi, acho que você deve ter feito a conta errada. É 0,033, tá? 0,033 vezes o seu peso em quilos. Então, se você pesa 70 quilos, é 70 vezes 0,033. Se você pesa 80, é 80 vezes 0,033. Então, façam uma continha aí e coloquem aqui nos comentários quanto deu pra vocês a quantidade ideal de litros de água, tá? E a quantidade é em litros, tá? Então, vai dar aí 2, alguma coisa, 3, alguma coisa, dependendo do peso corporal de vocês.
Água suficiente, algo extremamente importante que muitas vezes a gente não se liga. Alguém aqui perguntou, mas e quando eu não gosto de água, né? E se a pessoa não gosta de tomar água? Dá pra gente ter alguma alternativa aí, né? Pra fazer com que essa ingestão não seja tão dolorosa pra você. A gente pode colocar alguma coisa na água, então colocar algumas folhinhas de hortelã, de manjericão, alguma erva, né? Alguma especiaria que você goste, canela, colocar uma fruta, isso a gente chama de água saborizada, né? Então, trazer um sabor para essa água. Também dá para usar parte dessa ingestão através de chás. Eu não recomendo substituir toda essa ingestão que vocês estão colocando aqui nos comentários 100% por chá. Mas até 50% eu acho tranquilo. Então, para quem deu, por exemplo, 2 litros, a gente pode fazer 1 litro de água, 1 litro de chá. E isso já vai ajudando você a ter aí o seu consumo ideal por dia, tá? Então, é importante a gente prestar atenção na água que está consumindo, se está consumindo a quantidade adequada e se não está confundindo a fome com a sede. Outro fator importante, né, que vai fazer diferença no seu tratamento em termos de dieta para síndrome do ovário policístico é, obviamente, a baixa ingestão dos açúcares e dos carboidratos refinados. Isso quer dizer que você nunca mais vai poder comer um docinho? Gente, claro que não, tá? Estejam preparados para as falhas. Falhas vão acontecer. A gente vai abrir exceções. Deixa eu tomar uma água aqui. Aproveitar enquanto vocês estão calculando aí. Falhas vão existir. Exceções vão acontecer. O que a gente não pode é deixar a nossa exceção se tornar a nossa regra. Então, se você é muito fã de doce, se você gosta muito de doce, se você é apaixonada por carboidratos, não espere que essa vontade louca, esse amor, né, de verão vai passar da noite pro dia. Não vai. Você vai ter que aprender a reduzir essa quantidade. Da mesma forma como você aprendeu a gostar, você vai aprender a deixar de consumir ou deixar de sentir falta. Ninguém aqui nasceu amando brigadeiro, né? Ninguém aqui nasceu amando tapioca, sendo a louca do quindim. A gente aprendeu a gostar desses alimentos ao longo da vida. A gente aprendeu a consumir esses alimentos diariamente ao longo da vida. Em algum momento da vida você criou esse hábito. E da mesma forma como a gente cria um hábito, a gente tem que criar a falta dele. Então não espere, essas promessas de ano novo, né? A partir do dia 6, segunda-feira, primeira segunda-feira útil do ano de 2020, eu não como mais açúcar. Gente, isso é uma furada, né? Você vai conseguir ficar sem açúcar aí por alguns dias, mas quando você consumir, há uma grande chance de você se tornar compulsiva por aquele alimento. E aí tudo que você conseguiu de vantagem por ficar sem consumir por alguns dias, vai por água abaixo e vai se tornar um problema maior no futuro para você resolver. Então vão com calma, né? Vamos com calma nesse processo. Baixa ingestão de açúcares e carboidratos refinados não quer dizer que nunca mais você vai consumir, não quer dizer que nunca na sua rotina isso vai existir, não quer dizer que você vai ter que se privar para sempre, não é isso. Você vai diminuir essa ingestão e vai deixar ela para os momentos em que realmente é importante ou para momentos que antecedem e procedem à atividade física. A gente vai falar daqui a pouquinho do que comer antes e depois do exercício, tá? Mas já adiantando, para quem gosta muito, por exemplo, de pão branco, gosta muito de tapioca, gosta muito de macarrão, gosta muito desses carboidratos mais refinados, a gente até consegue incluir ele com uma tranquilidade na dieta, se você for uma praticante de atividade física. Em que momento? Antes ou depois da atividade, tá? Uma coisa que é mais importante no meu julgamento, tá, gente? Eu tô falando aqui da minha conduta, como eu trato a minha síndrome do ovário policístico e como eu oriento as minhas pacientes a fazerem, tá? Tô falando da minha conduta. Na minha opinião, é mais importante você reduzir, excluir da sua vida os industrializados e os adoçantes do que os açúcares. No meu ponto de vista, ao meu ver, pela minha experiência clínica de 20 anos como portadora da SOP e há 12 anos como nutricionista, eu vejo que o adoçante, os industrializados, os produtos muito ricos em aditivos químicos causam um prejuízo maior para a nossa saúde e para o nosso tratamento da síndrome do ovário policístico do que os açúcares, quando consumidos numa quantidade normal, né? Numa quantidade ok para um adulto. Então, muitas vezes, você tá aí se martirizando, se matando, deixando de consumir os alimentos que você ama e tá estragando todo o seu resultado porque tá consumindo alimentos industrializados, alimentos light, alimentos diets, usando adoçantes. E quando eu falo adoçante, gente, eu também tô falando do stevia, tá, Bia? A Bia colocou assim, mas nem o stevia? Gente, qualquer adoçante, natural, sintético, industrializado, adoçante é adoçante. E por que o adoçante faz tão mal para nossa saúde? Primeiro,
Os adoçantes mais recentes, né, mais que estão na moda agora, como o eritriol, o stevia, o xilitol, que são alimentos, aliás, que são, né, produtos extremamente caros, eles nem têm décadas de estudos, então a gente nem sabe qual que é a consequência do consumo deles a longo prazo. Uma pessoa que passou 10 anos consumindo stevia, o que acontece com ela? Uma pessoa que passou 20 anos consumindo stevia, o que acontece com ela? A gente não sabe, a gente não tem esse dado ainda. São alimentos, né, produtos muito novos. Quando eu era criança, isso não existia. Então, a gente não tem ainda dados clínicos suficientes para a gente afirmar que é completamente seguro, que é saudável, que faz bem. Agora, falando da SOP especificamente, gente, o consumo dos adoçantes faz com que o seu paladar tenha cada vez mais vontade de doce. Então, você vai ser aquela pessoa que sempre come cada vez mais doce. Quanto mais come, mais vontade tem de comer. Você precisa de alimentos mais carregados no açúcar. Então, o adoçante, ele tem um poder de adoçar tão grande que ele educa as nossas papilas gustativas a serem mais exigentes para sentirem o sabor doce. Grande prova gente, isso dá muito certo. Coloca um copo de café, de chá aí, da sua bebida preferida, adoça com adoçante. E aí você pega um alimento muito doce para comer, tipo, sei lá, um biscoito recheado, um chocolate, alguma coisa que tenha realmente muito açúcar. Você vai ver que esse alimento ele perde completamente o sabor depois que você consome o produto com adoçante. E isso a longo prazo, ou seja, com o passar dos anos, vai fazer com que você precise de cada vez mais açúcar para ter a saciedade do açúcar. Você vai na festa e você não come um brigadeiro, você come 10 brigadeiros e parece que você não comeu, a sua vontade não passou. Isso pode ser consequência do alto consumo dos adoçantes. E do ponto de vista metabólico, o consumo do adoçante também é ruim, porque mesmo os não calóricos, mesmo que ele não tenha caloria, ele desperta no nosso cérebro um comunicado de que há o consumo de carboidrato. Porque o nosso corpo ele foi criado, o Papai do Céu, quando fez a gente, ensinou as nossas papilas gustativas de que se há o consumo de algo doce, esse algo doce é fonte de carboidrato. E para ser absorvido o carboidrato, você precisa de insulina. Então, quando você consome o adoçante, mesmo que não haja caloria nele, mesmo que não tenha propriamente o carboidrato, a sua papila gustativa já envia informação para o cérebro de que está sendo consumido doce, está sendo consumido algo rico em carboidrato. E aí você começa a produzir insulina mesmo sem ter consumido doce, que é o que a gente menos quer no tratamento da SOP. Lembra que o nosso primeiro objetivo da dieta era reduzir a produção de insulina para melhorar a sensibilidade do hormônio. Então, nosso primeiro objetivo já vai por água abaixo quando você tem o hábito de consumir adoçante. E o que eu vejo muitas minhas pacientes errarem, as pacientes excluem facilmente o adoçante do dia a dia, mas elas ainda ficam muito apegadas aos produtos que os contêm. Quando a gente fala em adoçante, eu não tô falando só do stevia que você pinga no café, ou só do zero cal, do Adocil, enfim, de qual for aí o adoçante que você tem na sua casa. Eu tô falando de todos os alimentos que contêm adoçante na sua fórmula. Como, por exemplo, os refrigerantes zero ou diet, as barrinhas de cereal, light, diet, fit, né? Os alimentos que hoje em dia vêm com esse rótulo de serem mais saudáveis, na maior parte das vezes estão carregadíssimos em adoçantes. Alimentos zero açúcar, né? Chocolate zero açúcar. Você pode ter certeza que ali tem muito mais gordura saturada, hidrogenada, aliás, e muito mais adoçante do que você teria num chocolate tradicional. Então você pode ter até menos calorias naquele alimento, mas você perde em qualidade nutricional, você perde em qualidade, né? Em qualidade mesmo do alimento. E aí você vai estar consumindo adoçante mesmo sem saber. E vai estar piorando sua resistência à insulina e estará também educando o seu paladar a querer cada vez mais doces. Então, o adoçante, ao meu ponto de vista, é a primeira coisa que você tem que focar em excluir da rotina, mais do que o próprio açúcar. Carol, entre açúcar e adoçante, qual eu escolho? O ideal é que você escolha nenhum. O ideal é que você consiga usufruir e aproveitar o real sabor das coisas, né? Que você consiga consumir os seus produtos na sua versão in natura. Ah, Carol, mas eu não gosto de café porque eu não gosto do amargo do café. Gente, se você não gosta do amargo do café, você não gosta do café. Você gosta do sabor doce do açúcar que você usou para adoçar o seu café, né? Então, começar a ver isso, qual que é o real sabor daquilo que eu tô comendo, qual é o cheiro daquilo que eu tô comendo, qual é a consistência daquele alimento.
começar realmente a ter consciência do que está comendo e prestar mais atenção nisso, né? Isso também é parte fundamental para quem quer tratar a síndrome do ovário policístico. Agora, se você é daquela pessoa que não consegue, não sobrevive, ou aquela, né, não sobrevive sem o açúcar ou sem o adoçante, não consegue deixar de consumir alguns tipos de produtos na sua casa, entra naquilo que eu falei, você não nasceu amando, então você também não vai deixar de usar do dia para noite. Vamos fazer um desmame, vamos aprender a viver sem ele. E enquanto você aprende, usa um açúcar de baixo índice glicêmico, um açúcar que é absorvido de forma lenta. Que tipo de açúcar? Açúcar de coco, em primeiro lugar, açúcar demerara, como segunda opção, e açúcar mascavo, como terceira opção. Então, a ordem de prioridade é essa: primeiro, açúcar de coco, segundo, açúcar demerara, terceiro, o açúcar mascavo, tá? Porque eles estão em ordem de índice glicêmico, de velocidade de absorção. Quanto menor a velocidade de absorção do alimento, melhor pra gente que quer o tratamento da SOP. Beleza? Até aqui vocês entenderam? Segunda coisa que a gente precisa, infelizmente, a gente tem que praticar isso, né? Excluir da nossa rotina os industrializados. Ah, Carol, mas eu amo produtos industrializados, eles são práticos. Gente, quanto maior a vida de um alimento, menor é a vida da pessoa que consome esse alimento. Então, se você gosta daquele cookie que fica 6 meses na prateleira do mercado, ele tá te tirando anos de vida. Se você é a louca da barrinha de cereal que fica 1 ano na caixinha lá no supermercado, essa barrinha de cereal também tá tirando anos da sua vida. Então, eu entendo a praticidade, eu também vivo no mesmo mundo que vocês, né? Todo mundo aqui sabe, gente, eu tenho minha casa, tenho filhos, marido, consultório, pacientes, os meus grupos, né? Os meus programas online e tudo mais. Mas, se a gente ficar olhando só pra praticidade, a gente vai entrar numa pegadinha muito séria. E tudo que é feito, né? Tudo que tem de industrializado pode ser feito na sua casa. E muitas dessas coisas podem ser, por exemplo, congeladas para durarem mais tempo. Muitos industrializados podem ser substituídos por receitas extremamente práticas. Então, por exemplo, tem paciente meu que amava cookie, né? Aquele cookie integral lá da Mãe Terra, por exemplo. Tem uma receita de cookie, gente, que vão 3 ingredientes. É aveia, banana e canela. Canela porque é um alimento funcional para SOP. Gente, com 3 ingredientes você faz cookie na sua casa, em 20 minutos no forno. Então, às vezes a gente complica, a gente tem a ideia de que algo é mais complicado do que realmente é. Até que a gente vai lá e resolve colocar a mão na massa e ver, né? Pagar para ver e testar. E ver que aquilo não era nada do que a gente estava imaginando e que podia ser muito mais fácil do que a gente estava prevendo. Então, alimentos industrializados, tudo que vem na caixinha, no saquinho, no pacotinho, a gente tenta diminuir ao máximo o consumo. Isso quer dizer que você jamais vai poder comer uma barrinha de cereal no meio do trânsito quando você tá lá faminta? Claro que não, gente. De vez em quando, é o que eu falei, existirão as exceções. O que a gente não pode é transformar essa exceção na regra. Em vez de você levar a barrinha de cereal na bolsa, leva um pacotinho com nuts, com amêndoa, avelã, pistache, sei lá, frutinha seca que você preferir, que você gostar mais. Ao invés de você comprar aquelas frutas, né, enfim, toda processada, né, empacotada e tal, compra a fruta liofilizada, que é só desidratada. Então, existem opções mais saudáveis e a gente tem que começar a priorizar isso, tá? Zero consumo de industrializados, zero consumo de adoçantes, baixo consumo de carboidratos e de açúcares, né? Carboidratos refinados e açúcares, ingestão de água suficientes, os alimentos funcionais e último tópico que é super importante a gente falar aqui, são dos temperos e especiarias. Gente, eu fiz um post essa semana aqui no Instagram, onde eu falei dos benefícios da cebola e do alho. Cebola e alho, que são os temperos mais básicos da nossa alimentação, eles podem ajudar a gente até na fertilidade. Eles são grandes aliados da diminuição de testosterona. Eles combatem resistência à insulina. Então, a gente ganha, né, com isso, porque temperando a nossa comida, a gente traz mais sabor para a nossa mesa, a gente torna preparações mais gostosas e mais atrativas, mesmo elas sendo saudáveis, porque muita gente acha que o alimento, quanto mais saudável é, menos gostoso ele fica, e isso não precisa ser verdade, né? Você consegue, assim, completamente de forma tranquila, ter um alimento saudável na sua refeição, que é gostoso, que te dá prazer, que vai ser fácil de preparar e que não vai, né, te trazer nenhum prejuízo no seu tratamento, por exemplo, ao contrário, vai até te beneficiar.
E as especiarias, né, que muita gente não tem o hábito de consumir, que são grandíssimas aliadas no nosso tratamento. A gente pode consumir canela, cúrcuma, a gente tem muita coisa para usar no dia a dia que tem essa função, né, de temperar a comida, de dar sabor, de dar cheiro, de deixar mais gostoso, ao mesmo tempo que ajuda no tratamento e que nos beneficia e torna o nosso resultado melhor, mais consistente e verídico, né, de verdade. Agora, uma coisa que é polêmico, né? E que eu até coloquei aqui uma observação importante. Antes, eu colocava que chás fitoterápicos e suplementos deveriam fazer parte dessa questão da alimentação para síndrome do ovário policístico. Mas, hoje eu vejo de uma outra forma. Eu vejo que depois que você tem o seu tratamento ajustado, ou seja, depois que você controlou os 4 pilares do seu tratamento, a gente tá falando de um deles aqui hoje, especificamente, que é a alimentação. Os outros 3, vocês vão ver amanhã na aula. Amanhã, 8 horas da manhã, a segunda aula da Semana de Combate à SOP vai ao ar. E lá eu falo dos 4 pilares, tá? Quando você já tá com esses 4 pilares estruturados, você já tá aplicando conhecimentos desses 4 pilares, a gente vai potencializar o seu resultado com a utilização de chás, fitoterápicos e suplementos. Significa que você precisa desses 3 para ter resultado? A grande maioria das mulheres não. A grande maioria das mulheres consegue ter um resultado excelente só contornando os 4 pilares, estruturando e colocando na rotina, né, esses 4 pilares do tratamento natural da SOP. Agora, se é uma mulher que mesmo com esses 4 pilares ajustados, tudo em prática, tudo reguladinho, fazendo o melhor que pode, não tem resultado, ou tá com resultado muito lento, a gente vai se utilizar de chás e fitoterápicos e suplementos para ajudar esse resultado a acontecer. Chás fitoterápicos e suplementos não são obrigatórios da síndrome do ovário policístico e a gente nunca começa por eles. A gente começa pelos 4 pilares e adiciona o restante depois. Como que a gente vai adicionar isso na rotina? Com indicação médica ou nutricional individualizada, ou seja, no consultório, em consulta presencial, lá com o profissional que está cuidando de você. Ah, então quer dizer que não adianta eu saber qual é o melhor chá para mim. Claro que adianta, né? Informação, gente, é tudo. É a tua principal arma para conseguir combater a SOP, inclusive diferenciar bons profissionais de maus profissionais. Então você tem que saber o que é bom para você, você tem que entender qual é a função de cada coisa, porque só assim você vai poder avaliar se o profissional que está te orientando é um profissional capacitado para isso ou não, né? Que entende do seu problema ou não. Mas chás fitoterápicos e suplementos não são obrigatórios no tratamento, não é todo mundo que vai precisar, não é todo mundo que vai fazer uso, e se você começar por eles, há uma grande chance deles não terem o menor resultado para você, e você achar que o tratamento da SOP realmente não faz nenhum sentido e nunca vai acontecer na sua vida de forma natural. Então comece pelo começo, né? Já dizia minha avó, carroça na frente do cavalo não anda. Colocar chá, suplemento e fitoterápico como primeiro ponto da sua mudança, a gente não vai te trazer resultado, tá? Carol, e antes do treino? E depois do treino? Eu faço atividade física, eu não sei o que comer antes e depois da atividade física. Gente, nesse sentido, é muito, mas muito parecida a dieta da síndrome do ovário policístico com a dieta de qualquer outra pessoa normal, tá? Que não tem a SOP. Então, antes do treino, você vai priorizar alimentos que são fontes de carboidrato. Então, sim, há o consumo de carboidrato em momentos específicos da rotina da mulher com SOP. Foi por isso que eu falei que se você é a louca do carboidrato, se você ama tapioca, se você adora pão francês, tá tudo bem, você vai ter algum momento do seu dia que você pode consumir esses alimentos. E eu vejo como momento pré-treino o melhor deles, porque vai te fornecer energia rápida e você vai utilizar essa energia na atividade física. E depois do treino, você precisa ter uma refeição completa. Vai ingerir proteína, sim, né? A gente sabe que a proteína é importante no pós-treino, principalmente para quem faz musculação, crossfit, atividades de força. Você vai ter o consumo de lipídios, de gorduras, né? Porque isso também vai te ajudar a ter mais saciedade, vai te ajudar na produção hormonal, vai ter lá as suas funções, mas você tem que ter consumo de carboidrato. Qual que é o principal erro das mulheres com SOP? Não consumirem carboidrato depois do treino. Faz uma baita sessão de musculação, agacha, sei lá, com 30 quilos de cada lado, chega em casa e toma whey, né? Só whey, só proteína. Gente, não vai ter recuperação muscular, muito menos hipertrofia. Você não vai conseguir melhorar a sua massa muscular, porque sem carboidrato a massa muscular não é produzida. Você não consegue regenerar ali a massa que foi lesionada, né? O músculo que você acabou lesionando, machucando durante o treino.
Então, antes e depois do carboidrato vai ter, aliás, antes e depois da atividade física vai ter consumo de carboidrato. Só que antes do exercício você pode priorizar, né, um carboidrato de índice glicêmico médio ou combinar um índice glicêmico alto, como por exemplo uma tapioca com uma proteína, um frango, uma carne moída, alguma coisa assim. E depois do treino a gente vai ter o consumo do carboidrato junto com a proteína e com a gordura, tá? E o whey? Perguntaram aqui, Carol, e o whey? Posso tomar whey? Gente, eu falei 15 minutos agora só de industrializados e adoçantes. O que é o whey? Eu convido vocês a fazerem a leitura do rótulo do seu whey hoje. Pega lá o seu whey na despensa, depois que a live acabar, não vai fazer isso agora. E aí, leia o que está escrito na parte de ingredientes. Do que é feito o whey protein? Tem proteína do leite, do soro, né? A proteína do soro do leite? Tem. Só que tem muito adoçante, tem muito corante, tem muito aditivo químico. É um produto altamente industrializado, processado. E aí entra naquilo que eu falei. Qual que é a validade de um whey? Quanto tempo dura um whey na prateleira? Né? Anos. Então, quanto maior a durabilidade do alimento, ou seja, quanto mais vida o alimento tem, mais podre ele é, mais aditivo químico ele tem. E pior ele vai te fazer, mais mal ele vai te fazer. Consumo de whey. Para a mulher que tem síndrome do ovário policístico, eu indico quando a pessoa já está com os sintomas tratados, tá? Quando você já não tem mais sintomas. Então, se você é uma pessoa que tem o objetivo de hipertrofia, quer aumentar a massa muscular, tem o desejo de ficar com um tônus muscular maior, beleza. Você vai fazer uso do whey com orientação do seu profissional, do seu nutricionista que te acompanha, na dosagem que ele pedir, combinado com carboidratos no pós-treino, porque o whey sem carboidrato também não vai ter função. E, principalmente, uma coisa, depois que você tiver com sintomas da SOP controlados. Então, quando você já tiver com seus níveis de insulina estabilizados, você já tiver meio que caminhando, né, para esse tratamento acontecer, porque aí o impacto vai ser menor. Se hoje você tá aí sofrendo com queda de cabelo, acne, excesso de pelos, manchas escuras na pele, excesso de peso ou de percentual de gordura. Coloquei vídeo hoje no canal do YouTube, hein? Carol, eu sou magra, mas qual que é seu percentual de gordura? Qual que é a sua relação massa magra, massa gorda? A gente precisa ver isso também. Tem vídeo hoje lá no canal sobre isso. E aí, depois, se você tá com essa, né, tudo isso para ser ajustado, tudo isso para ser organizado, não prioriza o whey agora, porque ele vai mais te prejudicar do que, na verdade, te ajudar. Lista de ingredientes, acabei de falar. Então é isso, eu acho que os principais pontos da dieta da síndrome do ovário policístico, a gente falou aqui agora, né? Os objetivos que a dieta precisa ter, a diferença da dieta low carb para as dietas radicais, para as dietas no carb, para as dietas com baixíssimo consumo de carboidrato, e por que essa dieta muito pobre em carboidrato é ruim para quem tem SOP. E, gente, eu não tô dizendo que dieta cetogênica não serve para nada não, tá? Para a mulher que não tem síndrome do ovário policístico, ela pode inclusive ser muito útil para perda de peso, né? Existem vários protocolos de dieta cetogênica muito úteis até para resistência à insulina, mas quando a gente fala de síndrome do ovário policístico, a gente está falando de uma condição metabólica muito específica, e nesse caso a dieta se mostra ruim, porque aumenta a nossa produção de colesterol, e isso vai aumentar a nossa produção de testosterona, tá? O que a gente vai incluir na nossa dieta? A gente vai incluir temperos e especiarias, a gente vai incluir alimentos funcionais, a gente vai incluir mais água no nosso dia a dia e o que a gente vai tirar do nosso dia a dia? Os industrializados, os adoçantes e diminuir, se possível, o consumo dos carboidratos simples e refinados, que são os açúcares e as farinhas brancas, certo? Antes e depois do treino, a gente consome carboidrato mesmo sendo portadora da SOP, então é importante o carboidrato para esses momentos de antes e depois do treino, salvo exceções, né, salvo protocolos e rotinas específicas. Então, por exemplo, se é uma pessoa que quer muito perder peso, eu posso priorizar o carboidrato antes do treino e deixar ela sem carboidrato depois, dependendo do objetivo e do tipo de treino que ela faz. Mas falando de forma geral, pensando em musculação, crossfit, funcional, a gente vai ter consumo de carboidrato nos dois momentos, antes e depois do treino. Depois do treino, também proteínas e gorduras e, se possível, evitar o whey. Não só o whey, mas todo produto industrializado. A Thaisa fez uma pergunta aqui que muita gente me faz.
Principalmente quem mora no Nordeste, né? E cuscuz, pode? Gente, cuscuz pode, tá? O índice glicêmico do cuscuz é menor que o índice glicêmico da tapioca e ele tem uma condição maior de proteína, então pode. Só que da mesma forma que você precisa combinar os carboidratos com proteínas e gorduras, o cuscuz também. Então, procura combinar o cuscuz com uma proteína de alto valor biológico, tipo um frango. Eu não sei muito o que combina com cuscuz, gente, eu não tenho muito hábito de consumir. Mas junto desse cuscuz, coloca uma proteína ou uma gordura. E alguém também fez aqui uma pergunta, gente, que eu não posso ignorar. Faz tempo já, nem sei se a pessoa tá aqui mais ao vivo, espero que esteja, que é sobre a dieta vegana e vegetariana. Ah, a Mari acabou de colocar. Acho que foi ela que perguntou antes. E quem é vegetariana e quem é vegana pode tratar a SOP? Consegue tratar a SOP? Gente, consegue, mas eu não vou mentir pra vocês. É um pouco mais difícil. Por quê? Quando a gente tem uma dieta vegetariana, quando a pessoa consome alguns tipos de proteína de origem animal, ela aceita consumir, por exemplo, ovo ou leite, ovo-lacto, fica um pouco mais fácil, porque a gente consegue ter ali alimentos muito ricos em proteínas e gorduras com zero consumo de carboidrato, por exemplo, o ovo. Só que quando a pessoa é vegana, todas as fontes de proteína vegetal costumam ser acompanhadas também de carboidratos. Então, a gente não consegue, na maior parte das vezes, reduzir o carboidrato tanto quanto a gente gostaria para um início, por exemplo, de tratamento. O que isso significa? Que o tratamento da pessoa vegetariana e vegana acontece, mas ele pode acontecer de forma mais lenta. E pode dar um pouco mais de trabalho, né? A pessoa tem que ter um pouco mais de paciência. Mas é possível tratar, você consegue tratar e é preciso que você trate, né? Porque a gente já sabe que as dietas vegetarianas e veganas, mesmo não tendo alimentos de origem animal, as veganas no caso, não necessariamente tem só produtos saudáveis. Então, a gente tem que escolher melhor os produtos que vão estar na sua rotina. E aí, no caso da vegetariana e da vegana, Mari, o que a gente faz é aumentar um pouco mais as gorduras vegetais. Então, a gente aumenta mais o consumo dos alimentos ricos em gordura, como o abacate, o coco, coloca mais azeite de oliva ou óleo de coco nas refeições, aumenta o consumo das nuts, né, das castanhas, amêndoas e tudo mais. Então, é muito importante esse aumento do consumo da gordura vegetal nessas dietas, porque é isso que vai segurar o índice glicêmico das refeições e a carga glicêmica das refeições, impedindo os picos de insulina que a gente precisa impedir no tratamento da SOP, tá bom? Gente, vamos abrir a caixinha de perguntas aqui? Vamos ver quais são as perguntas que tem aqui sobre a dieta, que de repente eu ainda não falei, ó. Não consumir massas e pães, mesmo sendo integral? A gente já desmistificou isso aqui na live, né? Pode consumir? Pode. Só que a gente vai combinar esses alimentos com proteínas e gorduras e vai priorizar sempre os alimentos de fonte integral, né? Alimentos que tenham um índice glicêmico menor, ou seja, que são absorvidos de forma mais lenta. A Eliara perguntou quais são os melhores alimentos, né? Os alimentos bons e os alimentos ruins para a síndrome do ovário policístico. Quais são os alimentos bons? Alimentos que o Papai do Céu criou. Gente, não tenham medo dos alimentos criados por Deus, né? Se foi Deus que fez, a mulher com SOP pode consumir. Você pode consumir batata, você pode consumir arroz, você pode consumir esses carboidratos. Eles não vão ser, né, os vilões do seu tratamento. Quais são os alimentos ruins para a mulher que tem síndrome do ovário policístico? Os alimentos que o homem criou, né? Então, os alimentos que são industrializados, que vêm de pacotinho, caixinha, saquinho, esses alimentos sim vão ser ruins. Então, eu não vejo o menor sentido nas pessoas que morrem de medo de comer mandioca, por exemplo, ou batata, né? Tipo batata assada, cozida, enfim. E elas se acabam, de repente, nos produtos light, diets, sabe? Eles são muito mais prejudiciais do que as raízes, né? Que são esses carboidratos que dão tanto medo na gente. Então, pode. Feijão, pode. Alguém aqui também perguntou de outro alimento. Mamão, frutas pode, não tem por que ter medo das frutas. Vejo muita gente, né, muita mulher com síndrome do ovário policístico ali sofrendo porque não come fruta e ama fruta. Gente, a fruta faz parte da nossa rotina, várias delas têm benefícios para o nosso tratamento, então elas são boas, tá? Tudo que o Papai do Céu criou é bom, tudo que o homem criou é ruim. Falando, né, obviamente de uma forma leiga e de uma forma, né, de brincadeira, mas que acaba sendo aí a tradução da verdade, tá? O que a gente não deve comer de forma alguma? Eu quero que vocês respondam isso enquanto eu vou falar aqui do leite. Coloquem aqui nos comentários, para quem tá assistindo a gravação também. O que a gente não deve comer de forma alguma enquanto eu falo do leite?
Leite, gente, é uma polêmica, né? Por quê? O leite, ele é pró-inflamatório. Isso a gente não tem mais como discutir, porque já existem aí dezenas e dezenas de estudos e cada vez mais estudos que mostram que o leite traz sim uma inflamação para o nosso organismo. Só que qual é a minha conduta? E aí eu tô falando de novo, tá? Da forma como eu trabalho, como eu aplico no meu dia a dia. Eu não excluo o leite da rotina de nenhum paciente meu, a menos que seja uma pessoa que já fez de tudo e não teve resultado. Então, se você já corrigiu os 4 pilares, não tá mais consumindo industrializados, não consome adoçante, tá com o consumo correto de carboidratos, faz atividade física, tá tudo certinho no seu dia a dia e você não tem resultado, eu vou partir para a exclusão do leite e do glúten, tá? Os dois ingredientes mais inflamatórios que a gente tem no dia a dia aí na nossa rotina. Agora, se você tem um resultado, se você consegue ter o controle, eu não faço a exclusão, tá? Eu acho que o leite sozinho, ele não tem o poder nem de inflamar, nem de desinflamar uma pessoa. O que vai determinar isso é o contexto. Então, hoje, na rotina, eu tomo leite. E isso não me faz mal algum. Isso não me dá piriri, eu não tenho dor de barriga, não me dá acne. Nenhum sintoma meu aparece porque eu tomo leite. Mas existem mulheres que estão com a rotina toda bagunçada e que o leite pode potencializar alguma coisa ruim dentro delas. Então vai muito de pessoa para pessoa, mas num contexto geral, eu não vejo o leite como vilão, tá? Principalmente se for o leite de verdade, né? Lembrando que quanto maior a validade do alimento, quanto mais o alimento vive, menor vida nós temos. Então eu prefiro o leite de saquinho, por exemplo, que fica na geladeira do mercado e tem uma validade super curta, porque ali tem menos aditivo químico, ali tem menos, ele é menos industrializado, tá? Vamos para mais uma pergunta antes que o Instagram me tira do ar. Tem muita pergunta aqui, gente, falando de aldactone, de espirolactona, metformina. Essa live vai ficar para um segundo momento, tá? A gente tem uma live preparada, né, programada para essa semana. Se eu não me engano, ou é na quinta ou é no sábado, que vai falar sobre os medicamentos. E aí eu vou falar tudo sobre os medicamentos, tá? Os anticoncepcionais, metformina, glifage, espirolactona, aldactone. E vamos concentrar isso, né, nesse assunto nesse dia. Hoje a gente vai falar só de dieta, até porque eu só tenho 2 minutos aqui. Libido melhora com a dieta da SOP? Melhora. Lembrando que também tem post ontem no meu feed sobre isso. E a questão da libido é multifatorial. Tem a questão hormonal envolvida? Claro que tem. A mulher com SOP tem alterações hormonais que podem fazer ela ter uma libido menor. Mas, ao mesmo tempo, tem um fator muito importante que é a forma como essa mulher está se vendo, a autoestima dela, como ela tá com relação ao tratamento dela, o que ela tá sentindo. Nós somos mulheres e mulheres são de fases. Nós temos fases, somos multifatoriais. Então a gente não pode carregar, né, uma falta de libido por um único fator. Não é só a síndrome do ovário policístico que faz a sua libido ficar baixa. Muito pelo contrário, tem mulher com SOP que tem a libido muito boa. Então a gente tem que ver o porquê dessa libido estar baixa, né, e combater isso. Mas vários alimentos são chamados afrodisíacos justamente porque tem o papel de melhorar o desejo e o apetite sexual. Então sim, a gente consegue através da dieta essa melhora, tá bom? Última pergunta, vamos ver se eu acho alguma pergunta aqui que eu não falei. Ah, boa, jejum, gente. Jejum ajuda na síndrome do ovário policístico? Olha só, sobre jejum, né? Falando o mais rápido que eu consigo aqui. Jejum pode ser benéfico para algumas pessoas, por quê? Enquanto você está em jejum, você não produz insulina. Porque lembra que eu falei que a insulina é produzida quando a gente se alimenta. Então, se você fica 8, 12, 16 horas em jejum, nesse período você não está produzindo insulina. E aí, se você não está produzindo insulina, isso vai ser bom para o seu tratamento, porque a gente vai conseguir reduzir a insulina e, consequentemente, os hormônios masculinos, que são os hormônios andrógenos. Mas nem todo mundo se beneficia do jejum. Por quê? Mulher com síndrome do ovário policístico que faz jejum, muitas vezes, tem compulsão alimentar nos períodos de alimentação. A mulher, muitas vezes, tem uma necessidade de carboidratos maior do que o normal nos períodos em que ela se alimenta. Então, a gente tem que avaliar, na verdade, a parte psicocomportamental desse jejum. Então, olhando a janela de jejum em si, ela é benéfica, mas qual é o reflexo de fazer jejum no dia a dia dessa pessoa? Tem gente que não se adapta, tem gente que morre de fome. Tem gente que não consegue treinar, né, que muda muito a rotina, não consegue fazer atividade física. Tem gente, como eu falei, que faz jejum por 12 horas, mas nas outras 12 come até a maçaneta da porta. E aí é claro que isso não vai ser benéfico. Então varia muito de pessoa para pessoa, mas sim, jejum intermitente é um protocolo que pode ser benéfico no tratamento da SOP.
tá bom? Gente, olha só, o Instagram vai me tirar do ar dentro de 50 segundos, então eu quero aqui aproveitar e agradecer vocês. A Semana de Combate à SOP tá incrível. Quem não se inscreveu ainda, ou quem se inscreveu, mas não está no canal do Telegram, terminando a live, vai lá no meu perfil, clica no link azul e aí escolhe, né, primeiro a Semana de Combate à SOP, faz a sua inscrição para assistir a aula de ontem, para já ter acesso às próximas aulas. E depois disso, se não fez ainda, vai pro canal do Telegram. Quem tiver no canal do Telegram vai ganhar um resumo da live de hoje, todo bonitinho lá no infográfico do Cantinho da Nutri, beleza? Gente, só gratidão. Quero muito agradecer vocês. Tô adorando os comentários. Quem não deixou comentário também lá na área das aulas, vai lá, deixa o comentário. E amanhã tem mais uma aula incrível saindo do forno pra vocês, beleza? Gente, obrigada, boa noite. E se você